Oi, amigos, boa noite. Ele falou a palestra, prefiro pensar que é um bate-papo, porque daí eu fico menos nervosa, tá? Então, vamos lá. O tema que a gente trouxe para essa noite, para conversar com vocês, vamos manter assim conversa, tá? É sobre a educação dos filhos. Agora é uma opinião pessoal, eu penso que esse é um dos temas mais importantes que nós temos para ser debatidos por agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e também é um tema que é muito negligenciado, tanto nas academias quanto nas rodas de conversas, é deixado de lado, né? E, então, eu já vou começar direto com duas questões do Livro dos Espíritos, para a gente já sentir um pouco que o tema é importante. Na questão 582, Kardec pergunta assim para os espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? E eles respondem assim: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, não por terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Daí, na questão 208, Kardec pergunta assim aos espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, nós começamos com essas duas perguntas, já para deixar bem evidente a importância do assunto. E tantas outras questões no Livro dos Espíritos, no Evangelho, são abordadas sobre esse tema. Porque ser pai ou ser mãe, a tarefa da paternidade e da maternidade é complexa. Porque conduzir uma criança por toda a infância, um adolescente por toda a adolescência e hoje também conduzir um adulto na sua fase adulta, porque cada vez mais os filhos estão saindo mais tarde da casa dos pais, é uma tarefa complexa. Até que eles consigam atingir a sua plena autonomia e se virarem assim completamente sozinhos. Por isso que aqui na questão, tanto ali na questão 582, eles falam que é missão, porque é uma tarefa muito grandiosa. Tanto que ali na questão 208, os espíritos nos respondem que nós temos que contribuir com o progresso um dos outros. E os pais têm essa missão de contribuir para o progresso dos filhos. O que quer dizer que contribuir para o progresso dos filhos? Que é aproximar essas almas de Deus. Mas por que aproximar essas almas de Deus? É para que eles sigam no caminho do bem e quando eles saiam aqui dessa reencarnação, eles saiam com sucesso. Que eles tenham conseguido dar um passinho no seu degrau, um degrauzinho a mais no seu processo evolutivo. Só que nós esquecemos que esses compromissos com a maternidade e a paternidade, muitos... Aqui, só para a gente fazer um parêntese aqui, que assim, a gente não, para não generalizar, porque há diversos pais e mães incríveis, tanto que grandes dos que eu conheço estão sentados aqui nessa sala. Então, o que a gente vai trazer aqui é para que a gente tenha atenção do que o que a nossa sociedade vem vivenciando hoje. Porque muitos dos pais esquecem que esses compromissos com a paternidade, com a maternidade, eles foram assumidos antes da reencarnação. E já você combinou com esse espírito que hoje você recebe como filho, ou que vai receber como filho, que você contribuiria para o seu progresso.
Então, nós temos uma dupla responsabilidade com a maternidade e com a paternidade. Primeiro, conduzir os nossos filhos ao caminho de Deus, a aproximar essas almas de Deus pelo caminho do bem. E o segundo é que essa educação que nós vamos dar para os nossos filhos vai se refletir na sociedade. Mas como assim se refletir na sociedade? A família não é reflexo, a sociedade não é reflexo da família? E a educação mais importante a gente recebe aonde? Dentro de casa. Sobre essa importância da missão de ser pai e de ser mãe, André Luiz, no livro Os Mensageiros, é uma psicografia do Chico, traz uma mensagem que lá na colônia Nosso Lar, ele fala assim: localizam-se enormes pavilhões das escolas maternais, reunindo milhares, não é centenas, nem, enfim, milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, ou seja, que elas fracassaram, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade, onde grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Ou seja, é muita negligência, é muita omissão. E eu posso falar isso um pouco também pela experiência do meu trabalho, porque eu convivo diariamente com pais e mães. E às vezes, por mais ainda que eu não tenha um filho, mas eu fico às vezes abismada com a falta de responsabilidade que tem na cabeça dessas pessoas, que colocam um filho no mundo sem nenhuma capacidade de compreender de que aquela criança depende sempre para ser um adulto, formar um cidadão com condutas e princípios adequados, com base nos ensinamentos trazidos por Cristo, eles não têm nenhuma noção. E aí a gente vê crianças aí jogadas de um canto para o outro. Assim, a questão não é nem... Como eu trabalho eu sou advogada, eu trabalho com as famílias, então eu trabalho muito com divórcio, mas a questão não é o divórcio do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe não se divorciam da criança. Mas aí a gente tem adultos irresponsáveis e imaturos que transferem todos os seus desamores e desgostos para uma criança. Ou então praticamente se separam e acham que se divorciaram dos filhos também. E estamos lá. E são diversas outras situações que a gente poderia citar. Então, sobre essa função de ser pai e ser mãe, sobre essa tarefa de ser pai e ser mãe, sobre essa missão da maternidade e da paternidade, eu não consigo pensar em outra palavra sem ser renúncia. Por mais que ela seja dedicada com zelo, com amor, com carinho, o pai e a mãe, a palavra que mais cabe no coração de um pai e da mãe, fora todo o afeto e carinho que tem pelo filho, é renúncia. Porque quantas renúncias cada pai que está sentado aqui poderia contar? Que teve que abrir mão, quantas noites sem dormir, quantas lágrimas, quantos suor que tiveram que engolir para conseguir dar um pouquinho de educação nesse mundo louco que a gente está vivendo. Para fugir um pouco do padrão, que a gente não pode chamar de padrão de educação que tem sido passada hoje. Que nós que não daria nem para chamar de educação, não é? Eu vou trazer para vocês uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que o título do texto dele é Paz, onde ele fala assim: os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo natural, que é natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Se há uma mensagem que nos é passada pelos benfeitores espirituais de forma contundente, de forma constante, é a importância da família para o nosso progresso e a importância da família para o progresso da sociedade. Por isso, que lá no começo a gente falou que esse tema é tão importante, porque é a educação recebida dentro de casa que vai fazer a diferença lá fora. Porque a sociedade de amanhã é formada pelas crianças de hoje. E como que está essa educação?
Então, quando nós entendemos a responsabilidade que nós assumimos com a tarefa de ser pai e mãe, nós começamos a reformular as vivências e as experiências que nós temos com os nossos filhos e dar mais valor para quando nós estamos com eles. Né? Porque daí a gente reflete, o que eu estou passando para eles? Eu estou largando o meu celular para dar atenção para eles? O que eu estou passando de exemplo para os meus filhos? Eu sento no chão para brincar com os meus filhos? Ai, Marina, mas eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo mais hoje em dia. A vida de todo mundo é atribulada, mas a questão aqui não é a quantidade, é a qualidade. O que nós estamos conseguindo passar para eles? Porque eles não prestam atenção naquilo que a gente fala, eles prestam atenção naquilo que a gente faz. E o que a gente está conseguindo de passar de valor para os nossos filhos? Por que a sociedade está assim hoje? Se ela é reflexo da família, aonde que está o erro? Onde que nós estamos encontrando problemas? Renúncia, a gente estava falando ali, né, que uma palavra que a gente pode usar para falar da maternidade e paternidade é a renúncia, também não é negligenciar a educação deles. Né? Uma vez eu ouvi algo que me marcou muito, que um pai pegou e falou assim para mim, era uma situação assim, os pais não se falavam, eu estava tentando intermediar o diálogo entre eles, né, por causa do filho, e o filho respondeu ao professor e no mesmo dia bateu num coleguinha, porque ele estava super revoltado, né, os pais não se falam, há um desequilíbrio naquela família. Então eu fui tentar conversar com o pai, e o pai falou assim, a responsabilidade não é minha, eu pago um colégio caro para quê? Para educar o meu filho. E aquilo me marcou muito, desde aquela frase me marcou muito, porque quem disse que o dever de educar é da escola? Quem que falou isso? O dever da educação é da instituição da família. A escola tem o dever de instruir os nossos filhos. Ela seria uma continuação da educação, da base principal recebida dentro de casa. Então, hoje, uma das maiores queixas dos filhos aos psicólogos, aos educadores, aos professores, é que o meu pai não me dá atenção. O meu pai não larga o celular. Você pode pedir para o meu pai conversar comigo? Você pode pedir para o meu pai me escutar porque ele não me escuta? Gente, o que está acontecendo? Essa situação de negligência e omissão com os filhos, de a gente não conseguir ter uma conversa, ter um diálogo, de escutar o que seu filho tem para dizer, em vez de você ficar cuspindo coisa em cima deles, gera um sentimento de rejeição no filho. Ele se sente preterido por qualquer outra coisa mais interessante, ele se sente preterido por uma história irreal que o Instagram mostra. E isso gera um desequilíbrio na família, isso gera um desequilíbrio nesse filho. Para não haver dúvidas sobre a negligência, tem no livro Céu e Inferno, no item 21 do Código Penal da Vida Futura, os espíritos nos dizem assim: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Ok. Salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Se nós trazermos esse item para o nosso tema, os pais eles não são responsáveis pelos erros dos filhos, ok? Desde que, né, a não ser que eles tenham induzido o filho àquele erro, que eles tenham sido omissos, que eles tenham sido negligentes, que eles tenham dado o mau exemplo em vez do bom exemplo. Então, então os pais são muito responsáveis pela educação dos filhos. E tudo que eles vierem a falir aqui, eles vão responder no futuro, junto com esses filhos. Porque se Deus confiou aquele espírito, como eles falaram ali, de uma forma delicada, doce, que é um bebezinho, para você cuidar, porque assim, quando a gente olha para aquele bebezinho, a gente não consegue imaginar que, pelo menos a gente não tem às vezes essa percepção de que aquilo dali é um espírito, tem centenas e centenas de reencarnações, que ele traz naquela encarnação, mesmo que de forma inconsciente, uma bagagem de histórias e sentimentos de amores e dores. Porque então, justamente, Deus ele te faz você receber ele em uma forma de um bebezinho, para que você possa cuidá-lo, para que você possa amá-lo e instruir ele no caminho do bem. Porque se viesse um homem formado com toda a história do passado dele, você não ia querer ele como filho. Então, voltando ali sobre aquele item do Código Penal, então, quando os pais eles deixam de agir quando eles deveriam, eles são omissos, eles são negligentes, isso acontece o quê?
O que isso vem acontecendo? Aí nos remete para aquela questão 775 do Livro dos Espíritos, um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um relaxamento dos laços de afeto, uma desconexão da nossa família, né? E se a sociedade é reflexo da nossa família, como é? Eu volto para a mesma pergunta, como está a nossa sociedade hoje? Eu vou falar isso várias vezes, porque assim, cada vez é mais latente. Eu não gosto de ver reportagem, eu não gosto de ver jornal, mas eventualmente se eu vou, sei lá, ver a previsão do tempo e vem lá o Google me mostrando a notícia, isso é uma coisa triste. É filho respondendo o pai, é pai que mata o filho, é filho que mata o pai. O que está acontecendo? Aonde que nós estamos errando? Cadê os ensinamentos com base nas mensagens do Cristo? Não é para você sentar e ler a Bíblia para o seu filho. É você dar o exemplo para ele. Você quer ensinar ele a ser caridoso, mas você faz a caridade? Você fala para o seu filho, Joãozinho, não faz fofoca, mas você vai ali com a tia Maria e fica fofocando, e o teu filho está vendo. Joãozinho, não mente, mas você conta uma mentira para ele. Você tem que aprender a jogar o seu lixo fora. Só que você ainda vai para a praia e não pega o palitinho do picolé que ficou lá enterrado na areia. E criança é muito inteligente, eles sabem tudo que a gente está fazendo, eles analisam a gente a cada momento. E ele vai fazer aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Justamente por isso que a educação dos filhos ela não é só uma missão, ela é um dever dos pais. É uma das mais importantes tarefas que nos é reservada, se não a mais importante tarefa. E é uma educação com base nos valores morais cristãos, com base nos ensinamentos de Jesus, ensinando o seu filho pelo caminho do bem, indicando ele o caminho do bem. E uma das formas mais eficazes é a educação pelo exemplo. E é no período infantil, aqui, que nós temos no período infantil, quando ele é pequenininho, mais ou menos ali até os 7 anos, nós já vamos falar sobre isso, onde ele é mais flexível para que seja inserido nele novos hábitos. Tanto que os espíritos respondem para Kardec na questão 385 assim: a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir, os pais. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Aí lá na questão 109 do livro Consolador, que foi um livro ditado por Emmanuel, uma psicografia de Chico, Emmanuel nos explica que até os 7 anos, mais ou menos, o espírito se encontra em fase de adaptação de sua nova existência e fica mais ligado ao plano espiritual, de onde possui recordações mais vivas. E é no momento onde nós temos mais facilidade de inserir esses novos hábitos nessa criança. Porque com o ensinamento, né, essa educação, com os ensinos morais e espirituais que a gente vai formar bons cidadãos. Eu vou contar uma história minha, o pai vai lembrar, que eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, e naquela época a gente não tinha computador. E a gente ia na casa da minha tia para mexer no computador. E eu fui, naquele dia à noite, lá brincar com a minha prima, que era a Maria Eduarda, todo mundo conhece, aqui, pelo menos que participa aqui do grupo. Eu fui lá brincar com ela era mais nova que eu, e tinha uma correntinha do lado do computador, uma pulseirinha. O que eu fiz? Eu peguei aquela pulseira e botei dentro do bolso. Beleza, joguei computador lá, sei lá, com o joguinho, fui para casa, sei lá, tinha uns 7, 8 anos. No outro dia, a minha tia ligou para minha mãe, perguntando se eu tinha pego a pulseirinha para brincar, alguma coisa. Eu ouvi tudo isso e eu fiquei desesperada. Em vez de eu assumir que eu tinha furtado alguma coisa, que eu falei foi um furto, né? Hoje eu entendo isso. Em vez de eu pegar, o que eu fiz? Eu joguei a correntinha em cima do telhado do vizinho. Só que aquilo dali, em vez de meus pais brigarem comigo, o que o meu pai e minha mãe fizeram? Eles me chamaram e me deram uma verdadeira prensa, sem falta de educação, sem desrespeito, tanto que eu lembro disso até hoje. Mas eles, de uma forma firme e amorosa, eles já sabiam que provavelmente tinha sido a única pessoa que tinha ido lá. E era uma corrente de ouro da minha tia, olha só. Eles me explicaram aquilo que eu tinha feito de errado. E fizeram eu ver. Aí eu falei que eu estava, em vez de eu falar a verdade ainda, na época, eu falei que eu estava brincando e deixei a correntinha cair lá. Porque a nossa casa é mais alta e o telhado do vizinho é mais baixo. Então, eu vi o vizinho subindo no telhado, pegando a correntinha, o pai fez eu ir na casa da minha tia de pedir desculpa e entregar para ela.
E para vocês terem ideia como aquilo foi providencial, sabe o que eu tinha mania de fazer? É algo que era uma tendência ruim minha. Eu estava brincando com alguma coleguinha, daí eu vi uma borrachinha, eu pegava. Mas era algo que eu não precisava daquilo. Um lápis de cor. Tipo, eu já tenho um lápis de cor amarelo, mas eu pegava o amarelo. Era algo maior do que eu. E meus pais nunca souberam disso. Mas naquele dia que meu pai e a minha mãe me chamaram e me deram uma lição de uma forma firme e amorosa, eu nunca mais tive coragem de mexer em nada. Aquilo ficou marcado na minha vida, tanto que até hoje eu levo isso comigo. Se eu tenho algo de alguém que foi mesmo de forma emprestada, eu não consigo... enquanto eu não devolver, eu não estou descansada, porque aquilo para mim, aquilo ali, eu não sei o que teria acontecido se meus pais não tivessem feito aquilo, mas eu prefiro nem pensar, mas aquilo dali, se eu tinha qualquer tendência, foi cortado naquele momento. Isso é um exemplo meu, pode ser uma coisa talvez não se adeque tanto ao nosso caso, mas para dizer como a educação faz diferença. Eu era pequena, tinha uma tendência não legal de pegar coisa que não é minha, e de uma forma educada, amorosa, mas firme, sem precisar aumentar a voz, sem precisar me dar uma palmada, eles me ensinaram o que era certo e o que era errado. Então, por isso que eles falam que, agora, principalmente na fase de criança, que a possibilidade que os pais têm de conseguir inserir esses novos hábitos, essas novas condutas nesse espírito, que vem com as suas bagagens. Assim como ele vem com as suas coisas, com as suas características boas, ele também vem com os seus vícios, com as suas más tendências, como era que eu tinha. Então, assim, o que mais eu aprendi com essa lição dos meus pais algo que eu quero levar para a minha vida foi a forma como eles vieram falar comigo. Foi o exemplo que eles me deram do que é certo e do que era errado. Mas também era algo que eu vivenciava na minha casa. Eu sabia de toda a luta dia a dia dos meus pais, porque eu aprendi com o exemplo deles. Aquilo que a minha mãe falava, o que ela me ensinava sobre ser alguém, é aquilo que eu via ela fazendo. Aquilo que o meu pai me falava é o que eu via ele fazendo. Por isso que o exemplo ele é contagioso. E a educação, ela também começa através do exemplo. Mas agora eu queria apresentar para vocês... Tem mais tempinho ainda? O lado oposto disso. Agora a gente falou de pais negligentes e omissos. Agora eu queria trazer outro ponto, que é o direito do teu filho em ser diferente. Para aqueles pais que são invasivos e controladores. Eu assisti uma palestra do Alberto Almeida faz umas 2 semanas atrás, que ele falava sobre a ordem do amor na família. E lá, tantas, no meio da palestra, ele vem e fala sobre esse direito em ser diferente na família. E ele usa um exemplo, que eu não vou conseguir trazer um exemplo melhor, então eu vou imitá-lo, né? Que ele usa a nossa mão como exemplo. Ele fala assim, que a palma da nossa mão é a nossa semelhança. Tá? Aqui é a nossa família, é o nosso núcleo familiar. Cada um imagine o seu núcleo familiar nessa mão. A palma da nossa mão é o nosso direito a ser semelhante. É aquilo que nos une como família, são as nossas semelhanças. E cada dedo somos nós. Cada um é um espírito diferente, cada dedo é diferente, com as suas particularidades, com as suas características. Mas o que seria vir o direito a ser diferente, Marina? O direito a ser diferente é a nossa capacidade em observar e respeitar o direito daquele espírito de ser como ele é. Da forma como ele sabe, da forma como ele está nesse atual estágio evolutivo, da forma como ele trouxe de outras encarnações. Mas só para a gente fazer aqui um ponto, não quer dizer que a gente não precise dar limite para o nosso filho, não é esse o sentido que a conversa está indo. Mas o que ocorre muitas das vezes é que nós acabamos impondo aos nossos filhos algo que a gente quer que ele faça daquela maneira. Eu quero que tu seja desse jeito. Porque como tu é meu filho, eu acho que tu tem que ser igual a mim. Só que dessa forma, com isso, eu estou desrespeitando um dos direitos mais sagrados do espírito ser como ele é. Porque ele vem de centenas e centenas de reencarnações. Traz de forma inconsciente uma bagagem de sentimentos e emoções. Ainda quando eu tento impor para ele que eu quero que tu faça isso porque eu quero que tu seja assim, eu estou talhando dele o direito dele florescer tudo que ele poderia florescer. Então, isso acaba gerando grandes desequilíbrios na família, porque quando você não faz aquilo que eu quero e da forma como eu quero, eu fico frustrada. E quando eu fico frustrada, eu não tenho possibilidades, eu não consigo perceber tudo aquilo que você pode florir, todas as possibilidades que você tem como meu filho de oferecer.
Eu fico cega porque eu queria que você fosse isso e você não é. Tá, Marina, mas quando que a gente faz isso? Quando eu quero que o meu filho tenha um comportamento que ele não gosta. Quando eu quero que ele siga a minha profissão. Eu quero que ele seja advogado, eu quero que ele seja empresário, eu quero que ele seja mecânico porque eu tenho uma oficina. Mas aquele espírito não tem capacidade para aquilo, ele não tem vivência, ele não tem afinidade com aquele tipo de situação. Ele não entende nada daquilo. Aí a gente quer impor que ele seja médico, mas a pessoa não suporta ver sangue. E muitas das vezes, isso se reflete de frustrações dos próprios pais. Eu quero que você seja um advogado porque eu não tive essa possibilidade, então eu quero que você realize meu sonho. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Só que como eles esqueceram que esse é um espírito que tem um monte de reencarnação e já vem com as suas experiências. Ele já vem com uma programação reencarnatória. Ele já vem com a possibilidade de aperfeiçoar aquilo que ele já vem há muitas outras encarnações trabalhando. Aí chega aqui, a gente quer impor uma situação para ele. Algo que quando eu estava estudando esse tema me marcou muito, eu me lembrei de uma colega que estudou comigo, que uma vez a gente estava estudando para uma prova bem difícil de direito do trabalho, eu não gosto de direito do trabalho, e ela estava chorando na sala. Eu cheguei mais cedo, fulano, por que está chorando? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Deu assim, como assim? Falou assim, o meu sonho era poder fazer qualquer coisa com esporte, mas o meu pai quer que eu seja juíza. Aquilo me chocou de uma maneira, porque ela estava abrindo mão da liberdade dela, a coisa mais sagrada que a gente tem. A gente vivenciou isso agora no meio de uma pandemia, que sair de casa a gente não podia, andar na rua de bicicleta, alguém xingava a gente. Agora tu imagina a tua vida inteirinha tu fazer algo que o teu pai escolheu para ti. Então, toda vez que nós agimos dessa forma, a gente, como eu falei, a gente talha a possibilidade daquele espírito crescer tudo que ele poderia. Porque a missão do pai é ajudá-lo, é ajudar o filho naquele caminho que ele escolheu seguir aqui nessa encarnação. E não ditar o que o teu filho tem que fazer. Mais uma vez, a gente não está falando da imposição de limite, de falar um não, da educação. Não é isso. Mas de você querer gerir a vida do seu filho. De querer escolher o relacionamento que ele vai ter, a roupa que ele vai usar, o que ele vai comer, que profissão ele vai seguir. O que ele deve estudar mais? Sendo que ele é um espírito completamente diferente de você, completamente diferente do irmão que é gêmeo. Quantos gêmeos que a gente conhece que são completamente opostos e foram criados na mesma casa, comiam a mesma comida e muitas vezes a mãe vestia com a mesma roupa? Então, isso é uma invasão do espírito ser tudo aquilo que ele poderia ser. E nós esquecemos também de que eu me enriqueço com as experiências que eu tenho com o outro. Porque aquilo que é igual, aquilo que é igualdade, eu não preciso saber aprender. Porque que é igual a mim, eu já sei, certo? Agora, é na diferença que nós aprendemos, é na diferença que nós trocamos experiências. Então, quando eu dou a possibilidade, de uma forma amorosa e firme, para o meu filho florescer e ser tudo aquilo que ele poderia, eu consigo com ele trocar experiências, eu consigo trocar essas vivências, porque é isso que nos enriquece. Lembra? O que nos une são as nossas semelhanças dentro da nossa família. Mas nós somos espíritos completamente diferentes. A tarefa dos pais é educar, é impor limites, é dizer não, para os filhos também sentirem frustrações na vida. Por mais que você tenha possibilidade de dar, fala um não. O mundo não tem que dar tudo para ele. Só que daí a gente está vivendo uma inversão de valores. Hoje o que a gente tem? Nós temos famílias com escassez de afeto e excesso de bens. Para suprir a minha ausência com o meu filho, eu dou bens materiais para ele. E eu quis trazer esse livro aqui como dica, não sei se dica é a palavra certa, mas como recomendação para que todo... É um livro para jovens, mas acho que todo pai deveria ler esse livro. É uma psicografia do Adeilson Salles, onde o Luiz Sérgio e a Ivone do Amaral Pereira falam sobre o constante crescente e absurdo número de suicídios entre jovens e crianças. E aqui ele fala muito sobre a ausência dos pais na vida dessas crianças. Quando o pai está ausente, quem é que preenche essa lacuna? Os amigos na escola. Só que nem sempre o amigo na escola tem uma boa índole. E aqui a Ivone fala muito bem sobre isso. Ela trabalha hoje na linha de frente ao combate de suicídio de crianças e adolescentes. Então, esse livro aqui é muito legal. Tinha outro que está aqui também, que é esse daqui, ó,
que também fala sobre isso, que é sobre como as drogas chegam na vida das crianças, assim, através da forma mais sutil. E onde que a gente encontra, tanto nesse livro aqui que fala sobre as drogas e nesse que fala sobre o suicídio, esses são desequilíbrios na família, porque aquilo que ele não encontra dentro de casa, ele busca na rua. O afeto que ele não tem dentro de casa, ele tenta suprir na rua. Aí como que está a sociedade hoje? Então, amigos, para encerrar, que eu sei que eu já passei muito do meu tempo, a educação, de uma forma amorosa e firme, pautada nos ensinamentos do Cristo, é o melhor caminho que nós temos para hoje. Por isso que esse tema precisa ser reacendido. Como que nós estamos educando essas crianças hoje em dia? Aí só assim que a família volta a estar equilibrada, porque quando a família está em desequilíbrio, nós percebemos jovens ofendendo os professores, jovens depredando o patrimônio público, jovens brigando fora de casa. Mas essas atitudes são reflexos daquilo que está acontecendo dentro da casa desse filho, onde há um desequilíbrio lá dentro. Onde, como diz Alberto Almeida, onde a família não está funcional, ela vive uma desfuncionalidade. Ela vive um desequilíbrio. Então, o filho, ele vomita para fora de casa todas as suas angústias, todas as suas dores psicológicas, as suas dores morais, as suas dores sociais, inclusive dores físicas. Ou seja, porque quando a família está em equilíbrio, é dentro da família que ele consegue se restabelecer. Agora, se aquele núcleo familiar está em desequilíbrio, ele não consegue se encaixar ali dentro. Então, ele coloca para fora as suas dores. E hoje, voltando ao que nós falamos, é o que a gente mais vê. Famílias em desequilíbrios, com uma escassez de afeto, pais egoístas, exceto com os filhos, e um excesso de bens materiais, cada vez eles tendo, sendo que 1000 vezes o filho prefere uma atenção do pai, conversar com o pai, do que um smartphone novo. Claro, se o seu filho prefere um smartphone novo, em vez de presenciar momentos de afeto com a família, claro, né, esse mundo materialista que a gente vive, mas não é esse o objetivo. É muito legal a gente ter a possibilidade de dar o melhor para os nossos filhos, mas não é só dar, é você se entregar para ele. Você se comprometeu com esse espírito de dar o melhor para ele, antes de vocês todos reencarnarem. Então, amigos, quando nós, para encerrar mesmo, agora é verdade, quando nós passamos a olhar para nossos filhos como espíritos imortais, que trazem bagagens de centenas e centenas de vidas passadas, e nós começamos a assumir a responsabilidade dessa educação ativa, dessa educação responsável, é que a gente vai começar a ver mudanças na nossa sociedade. Porque enquanto a nossa família não estiver cada vez mais unida pelos laços de afeto, unida, né? Porque hoje, claro, a nossa família está cada vez mais democrática, mas ao mesmo tempo está muito mais egoísta. Então, quanto mais a gente unir os nossos laços familiares, a gente estiver mais unido com os nossos familiares, mesmo diante de todos os problemas, mais mudança a gente vai encontrar na nossa sociedade. Porque, como nós falamos lá no começo, a sociedade de amanhã vai ser formada pelas crianças de hoje. É isso, amigos. Muito obrigada, gente. Meu Deus.